E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Débora, professora de Ciências da Rede Municipal de Teresina, na Escola Marcílio Flávio Rangel. E vamos pular a parte das apresentações, que eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês já tentaram colocar a palma da mão de vocês aqui na região das costelas e tentaram respirar? E perceberam que o volume dessa caixa torácica aqui aumenta? Vocês sabem o porquê que isso ocorre? Não? Pois na aula de hoje nós vamos falar sobre o sistema respiratório. Vamos saber disso e muito mais, então vem comigo! Bom, pessoal, a primeira coisa que vocês lembram quando fala de sistema respiratório ou de respiração é o quê? Eu arrisco a dizer que é pulmão, né? Todo mundo, quando fala de respiração, lembra de pulmões. E os pulmões estão apoiados, ou seja, eles estão em cima de um músculo chamado de diafragma. E o diafragma é um músculo que separa o tórax do abdômen e está relacionado com o processo de inspiração e expiração. Quando inspiramos, o volume da caixa torácica aumenta. E quando expiramos, o volume da caixa torácica diminui. E você deve estar se perguntando, mas professora, como é que ocorre a mudança do volume da caixa torácica? Como é que uma hora ela aumenta e outra hora diminui? Lembra do diafragma, o músculo que separa o tórax do abdômen? Para quem não sabe o que é tórax e abdômen, vamos relembrar. O tórax é essa região peitoral, tá? A região peitoral é o tórax. E abdômen, como o próprio nome já diz, é a região abdominal, a região da barriga, tá? Onde está abrigado alguns órgãos do sistema digestório, como estômago, intestino, etc. Então, o diafragma está lá separando essas duas regiões, tórax do abdômen, certo? Beleza, vamos continuar. Pois bem, o diafragma, juntamente com um conjunto de músculos chamados de músculos intercostais, que estão localizados na região das costelas, são responsáveis pelo aumento e diminuição na caixa torácica. Vocês vão entender isso melhor com o esqueminha. Então, esquema na tela. Na inspiração, há o aumento da caixa torácica. Isso porque o diafragma e os músculos intercostais se contraem e o ar tende a entrar dentro dos pulmões. Já na expiração, o volume da caixa torácica diminui. Isso porque o diafragma, juntamente com os músculos intercostais, relaxam e o ar tende a sair dos pulmões. Então é mais ou menos assim, quando a pessoa inspira, o diafragma e os músculos intercostais, contraem, tá? Contrai esse movimento assim, contrai, tá bom? Quando a gente expira, o músculo diafragma, juntamente com os músculos intercostais, relaxam, tá bem? Então, isso tem a ver com aquele experimento que eu falei para vocês fazerem no início da aula, tá? Sobre colocar a palma da mão aqui na região das costelas. Quando a gente coloca a nossa mão aqui e inspira, a gente vê que há um aumento da nossa caixa torácica, não é isso? E quando a gente expira, há uma diminuição, ela relaxa, tá bem? Isso está relacionado, não esqueçam, com a contração, a inspiração está relacionada com a contração do diafragma e os músculos intercostais e a expiração é o relaxamento do diafragma e dos músculos intercostais, tá bem? Então, pessoal, vocês entenderam como que funciona a inspiração e a expiração e como que está relacionado com o diafragma e os músculos intercostais e o aumento e a diminuição da caixa torácica, respectivamente? Pois é, então para fixar melhor esse conteúdo, eu vou colocar uma esqueminha na tela e quero que vocês copiem, tá bom? Então, nos vemos daqui a alguns instantes.
Então, voltamos. Vocês entenderam como que a inspiração e a expiração funcionam? Pois bem, então vamos relembrar o que foi dito na última aula. Na inspiração, o gás oxigênio proveniente do ar atmosférico entra nos pulmões e na expiração, o gás carbônico produzido na respiração celular sai dos pulmões para o exterior, não é isso? E aí isso parece simples, né? Entra oxigênio, sai gás carbônico. Mas não é tão simples assim, tá? Para que isso ocorra, é preciso acontecer um processo chamado de difusão, tá? Pelo nome parece estranho, né? Difusão, meu Deus, que nome difícil. Mas vocês vão ver que não é difícil, é bem facinho de entender, tá? Para isso, eu vou fazer um experimento bem rápido, para que vocês possam entender bem direitinho, tá bom? Então, vem comigo fazer o experimento. Então, pessoal, para o nosso experimento, eu vou precisar de coisas bem simples, tá? Vou precisar de um copo de água, tá bem? Outro copo vazio, um corante, esse aqui é um corante que coloca em alimento, tá bom? E uma seringa. E qual que é o objetivo desse experimento, gente? Nós vamos mostrar a difusão, tá? A difusão é um processo pelo qual as moléculas tendem a sair do meio mais concentrado para o menos concentrado, tá bem? E eu vou provar isso para vocês utilizando aqui esses materiais básicos que eu falei para vocês. Então, gente, eu quero que vocês observem esse líquido, que é esse corante, tá? E aí, eu vou colocar um pouco de água aqui nesse copo, tá bem? E vou pegar o corante aqui na seringa. E aí, eu vou filmar o processo de difusão em câmera lenta para que vocês entendam melhor. Então, voltamos. E vocês entenderam, pessoal, como que a difusão funciona? E como que isso está relacionado a coisas do nosso dia a dia, como por exemplo, quando você abre um frasco de perfume, o cheiro está concentrado, tá? Lá naquele frasco. E aí quando você passa um pouquinho daquele perfume, aquele cheiro se difunde no ar, se espalha no ar, né? Então ele sai do meio mais concentrado, que estava dentro do frasco de perfume, e vai para o meio menos concentrado, que é o ar, tá bem? E além disso, outro exemplo é, por exemplo, quando a gente coloca fogo em alguma coisa. Quando a gente coloca fogo em um papel, por exemplo, sai o quê? Fumaça, não é isso? A fumaça também tende a se difundir, porque primeiro ela está concentrada lá naquele fogo, mas ela, à medida que ela vai saindo do papel, ela se difunde pelo ambiente, né? Isso até que ela se espalha e alcança locais até longe, né? Que a gente consegue sentir cheiro de fumaça bem longe. Então, isso é difusão. Tá, professora, mas como que está relacionado ao sistema respiratório? Não parece que está relacionado ao sistema respiratório, mas está. Porque as trocas de gases do sistema respiratório ocorrem por difusão. Nos pulmões, existem estruturas chamadas de alvéolos pulmonares. Lembram dos alvéolos? As estruturas que parecem os cachinhos de uva? E os alvéolos são revestidos por capilares sanguíneos. Na verdade, eles são cobertos por capilares sanguíneos, que são essas estruturas que estão sendo representadas por esses tubinhos em azul e vermelho. Então, pessoal, o sangue que chega no nosso corpo, que está representado por esses capilares em azuis, são ricos em gás carbônico, porque veio de todo o corpo, trazendo todo o gás carbônico produzido pela respiração celular lá nas células, tá bem? Então, esse
sangue está cheio de gás carbônico. Então, eu digo que o gás carbônico está concentrado nesse capilar azul. Então, por difusão, o gás carbônico tende a sair do capilar azul para dentro dos alvéolos. E aí, dos alvéolos, o gás carbônico vai passar para os bronquíolos, depois brônquios, depois traqueia, laringe, faringe e vai sair pelas nossas cavidades nasais, tá? Então, vocês percebem que o gás carbônico faz o sentido contrário do gás oxigênio? É exatamente isso que ocorre, tá bom? O sentido contrário. Porém, os alvéolos estão cheios de gás oxigênio, porque nós estamos a todo tempo inspirando oxigênio, não é isso? Do nosso ar atmosférico. Então, os alvéolos estão cheios de gás oxigênio. O oxigênio tende a se concentrar lá naqueles alvéolos. E aí, o oxigênio passa por difusão do meio mais concentrado, que é dentro dos alvéolos, para o capilar representado em vermelho, tá? Que tem pouco oxigênio. Bom, então, ele passa por difusão. E após passar para o capilar vermelho, o oxigênio é distribuído para todo o corpo, para que as células possam pegar o oxigênio e transformar em energia. Aquela mesma historinha lá da respiração celular que nós vimos na aula passada, tá bem? E isso se repete, como diria em Rei Leão, como obviamente, esse ciclo acaba quando a vida da pessoa é interrompida, quando a pessoa morre. Então, vamos recapitular o que foi dito aqui sobre difusão. A difusão ocorre quando o ar passa do meio mais concentrado para o menos concentrado até se espalhar. Isso acontece em estruturas dos pulmões chamados de alvéolos. Lá nos alvéolos tem capilares e primeiro vai chegar o ar inspirado rico em oxigênio e vai passar para os alvéolos. Depois, o sangue rico em gás carbônico vai vir do restante do corpo, produzido pelas células. Vai ocorrer as trocas gasosas nos capilares dos alvéolos. O gás carbônico, representado pela bolinha azul, vai se difundir do sangue para os alvéolos. E o oxigênio vai se difundir dos alvéolos para o sangue e assim vai ser distribuído para o corpo. Então, vocês entenderam, pessoal, como que isso ocorre? Vou resumir tudo isso que eu falei em 4 palavrinhas. Entra oxigênio, sai gás carbônico. E tudo isso acontece por difusão. Agora, pessoal, eu vou dar um tempinho para que vocês copiem todas essas etapas de difusão que ocorrem no nosso corpo, tá bom? Para que vocês possam entender bem direitinho. Então, esquema na tela.
pessoal, voltamos. E agora, além da difusão, eu quero que vocês entendam a diferença de dois conceitos básicos que estão relacionados com o sistema respiratório, que é a frequência respiratória e a frequência cardíaca. A frequência cardíaca indica quantas vezes o coração bate por minuto. E a frequência respiratória indica quantas vezes inspiramos e expiramos por minuto. E esses dois nomes, frequência cardíaca e frequência respiratória, parece que os dois são a mesma coisa e que os dois acontecem com a mesma intensidade. Só que existe uma curiosidade do corpo humano. A frequência cardíaca e a frequência respiratória não acontecem no mesmo tempo, tá bem? Porque o seu coração bate muito mais vezes por minuto do que você inspira e respira, tá? Ou seja, a frequência cardíaca é maior que a frequência respiratória. Porém, ambas as frequências aumentam no nosso corpo, que é quando praticamos algum tipo de esforço. Quando a gente corre ou joga bola ou faz alguma atividade que requer mais energia, essas duas frequências, tanto a frequência cardíaca quanto a frequência respiratória, tendem a aumentar. Por quê? Bom, quando a gente está praticando algum tipo de esforço, a gente vai precisar de muito mais energia para os nossos músculos, não é isso? Porque os músculos são responsáveis lá pelo esforço. Então, a gente vai precisar de muito mais energia, além daquela energia quando a gente está paradinho, né? Então, se eu tenho energia, eu preciso de oxigênio para obter energia. Lembram lá da respiração celular, que a energia é obtida a partir da glicose, juntamente com o oxigênio? Pois bem, então se eu preciso de energia, eu preciso de oxigênio, tá? Para aumentar essa energia. E se eu preciso de mais oxigênio, eu preciso aumentar a minha frequência respiratória, eu preciso respirar muito mais, tá? Em compensação, a frequência cardíaca também aumenta, porque aquele oxigênio que eu estou inspirando lá para os meus pulmões precisam chegar muito mais rápido lá para o restante do corpo, né? Então, o coração é o órgão responsável por bombear sangue e é pelo sangue que o oxigênio chega lá nas células, lembram? Então, é por isso que o coração, bate muito mais rápido, vai disparado lá, bater para poder o oxigênio chegar e produzir energia, certo? Então, é por isso que nessas condições, tanto a frequência cardíaca quanto a frequência respiratória aumenta. E é por isso que quando você pratica algum tipo de esforço físico, você fica ofegante, né? Buscando ar e também o seu coração bate muito mais rápido, tá bem? Então, está relacionado com frequência cardíaca e frequência respiratória. Não esqueçam disso. Então, pessoal, além de frequência cardíaca e frequência respiratória, eu quero que vocês entendam um outro conceito relacionado ao sistema respiratório, que é a concentração de gás carbônico no nosso corpo. Quando a gente fica muito tempo sem respirar, quando a gente prende a nossa respiração, tá? A gente fica buscando ar depois de alguns segundos, não é isso? Isso acontece porque o gás carbônico começa a se acumular lá no nosso corpo, tá? A gente para a nossa respiração, o gás de oxigênio não tá entrando, o gás carbônico não tá saindo e ele começa a se acumular no nosso sangue. E o nosso corpo tem um mecanismo de avisar lá para o nosso cérebro, em uma parte do cérebro chamado de bulbo, que o gás carbônico está em alta concentração, tá bem? Então, e vocês lembram que eu disse para vocês que o gás carbônico é tóxico? Pois é, então por ele ser tóxico, tem esse mecanismo de avisar o cérebro. E aí o cérebro fica mandando estímulo pra gente, falando assim, gente, respira, que tem muito gás carbônico aqui. Então é por isso que quando você fica sem respirar muito tempo, você fica buscando ar, né? Pra que ocorra essa troca aí, tá? Entre o oxigênio e sai o gás carbônico, tá bem? E o cachorro não quer deixar eu dar aula. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre o sistema respiratório. Hoje nós aprendemos sobre inspiração e expiração, sobre difusão, frequência cardíaca, frequência respiratória e concentração de gás carbônico no sangue.
Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? E espero também que vocês tenham entendido. Além disso, espero que todos estejam bem, em casa, se cuidando, lavando as mãos quando for sair. E é isso. Um grande beijo para todos, um forte abraço e até a próxima aula.